Fala pessoal, o vídeo de agora vai ser sobre triggers, tá? São disparadores. Dando continuidade nos nossos vídeos sobre banco de dados. Se estiver gostando do conteúdo, se inscreve, compartilha, comenta, manda dúvida, crítica, sugestão, qualquer coisa vai ser muito bem-vindo, tá? Como eu gosto de ser bem direto ao ponto, então vamos lá. O que são triggers? Tá aqui, ó, triggers. Triggers são disparadores. Isso aqui mudou totalmente o meu conceito quando fala de log de sistema. O que é que eu fazia? Geralmente, quando eu desenvolvia meus sistemas, eu criava uma tabelinha de log e manualmente, dentro do meu sistema, eu colocava as informações, eu alimentava essas informações na tabelinha de log. Então, quando alguém ia lá, alterava determinada informação, determinado campo, eu duplicava a linha de comando lá no meu sistema e ele fazia um update em uma tabela e insert na outra. Essa questão de triggers aqui, depois que eu entendi, que clareou minha mente, fez um boom, tá? Então o que é que acontece? São disparadores automáticos que o banco de dados ele já tem e ele vai fazer exatamente todo esse trabalho que antes eu fazia manual de forma automática, tá? Então, sem muita perda de tempo, vamos criar aqui a nossa primeira trigger. Só que antes disso, a gente vai criar a nossa tabelinha de log, tá? Eu tenho aqui, ó, uma TB log, onde ela vai ter um ID, uma tabela, um campo e uma mudança, tá? Isso aqui são três campos: o meu campo tabela, meu campo campo e meu campo mudança. Vou colocar aqui, no caso, tipo, tá? Ao invés de mudança, eu vou colocar tipo. E aqui eu tenho a primary key e tudo certo. Executei, ele criou aqui a nossa tabelinha. Deixa eu fechar aqui, abrir novamente. Ela ainda não apareceu. Fechar, atualizar. Ela ainda não apareceu. Deixa eu fechar, atualizar de novo. Ela agora apareceu. Tá aqui, ó. tblog, certo? Criamos e agora nós vamos criar a nossa primeira trigger. Então vamos lá. Igual às procedures e as functions, a gente cria um create ou replace, tá? Porque ela vai ser compilada. Então, se ela não existir, vai ser criada. Se ela já existir, vai ser modificada. Então, nós criamos aqui e informamos que vamos criar ou modificar uma trigger. E o nome dela vai ser... Deixa eu colocar aqui... TR, tá? TR mesmo. Deixa eu ver... Estado. TR, estado... insert, certo? Esse aqui vai ser o nome da minha trigger. O que é que ela vai acontecer? Aqui eu tenho duas opções. Eu tenho um after e eu tenho um before, tá? Eu vou ter que colocar uma das duas. Ou seja, ela vai acontecer antes da minha ação, ou na verdade aqui é, né, depois da minha ação ou antes da minha ação. Eu vou escolher aqui para ela fazer depois da minha ação. E qual vai ser a ação, Neto, que tu vai colocar para ela? Eu vou dizer que é no momento do insert. Eu estou criando aqui, ó, no nome dela eu coloquei insert. Então, quando houver alguma inserção de dados, quando ele terminar a inserção de dados, ou seja, depois do nosso insert, ele vai executar alguma coisa. Só que antes eu preciso falar para ele em que tabela ele vai estar monitorando. Então aqui eu vou colocar na tabela estados. Na verdade, TB estados, tá? Então ele vai monitorar essa tabela TB estados e vai, depois que fizer um insert, na tabela estados, ele vai executar determinado comando. Só que antes eu preciso falar aqui para cada linha ele vai executar. Então para cada vez que acontecer, ele vai executar. E aqui eu faço simplesmente um begin e um end, certo? Inclusive, pessoal, isso aqui pode ser na mesma linha, tá? Eu coloco sempre um abaixo do outro por questão de organização mesmo. E aqui dentro do nosso begin, a gente vai colocar a informação lá na nossa tabela tblog. A gente vai fazer um insert int tblog e a gente vai preencher agora os campos que tem lá. Então, quais são os campos? O campo id log. Eu vou criar aqui um auto increment para esse campo. A gente ainda não mexeu com auto increment, então vou criar aqui um auto increment. Vamos lá. Para criar um auto increment, a gente precisa fazer aqui um create sequence, tá?
que ele vai criar uma sequência. E eu vou colocar o nome dessa sequência de id log, certo? E aqui a gente coloca, não, id log, não, sec log. Pronto, sec log. E aqui a gente vai colocar o seguinte: ele inicia com 1, ele vai incrementar de 1 em 1. O máximo valor dele vai ser um valor absurdo. Ele tem 10 campos, né, se não me engano. Então 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. O mínimo valor dele vai ser 0. E eu quero um no cache e um ciclo, tá? Com isso daqui a gente já cria uma sequência com o nome seclog. Ele fica aqui, ó, sequências, ó, seclog, tá? E agora, para a gente inserir um dado com alto incremento, a gente vai usar o sec underline log ponto next val, tá? Então ele vai pegar sempre o próximo número dessa sequência. Com isso aqui a gente elimina, fica colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 manualmente. Então vamos lá. O segundo campo é a tabela. A tabela eu posso colocar aqui manualmente. O campo que vai ser alterado, eu posso colocar aqui new, tá? New começa com 2 pontos. New ponto. Na verdade ele está fazendo um insert, né? Então vamos lá. New. Ele vai incluir lá na tabela estado um UF underline sigla. E eu vou concatenar isso aqui, ó. Vou concatenar isso aqui com o tracinho. E vou colocar aqui new. Deixa eu quebrar a linha. Pronto. Vou colocar aqui um new ponto UF nome, tá? E o tipo vai ser um insert. Então o que é que eu estou informando aqui? Quando ele for adicionar lá na minha tabela tb estado, ele vai adicionar no campo id log a sequência que a gente criou aqui, o próximo valor da sequência. Na tabela ele vai inserir o tb estado e no campo ele vai inserir as novas informações que a gente usou ao inserir o dado nessa tabela. Então, se a gente colocar lá na sigla, por exemplo, MG e o nome Minas Gerais, quando ele salvar isso aqui no log, ele vai trazer aqui o MG e ele vai trazer aqui o Minas Gerais, que são os nomes dos campos que a gente utilizou para preencher lá a nossa tabela estado, tá? Feito isso daqui, a gente pode simplesmente agora compilar esse nosso código e para ver se ele está realmente funcionando, a gente vai fazer o seguinte: aqui abaixo a gente vai fazer um insert into tb estados e a gente vai mandar para lá os valores MG e Minas Gerais. A gente vai fazer um insert. Só que antes a gente vai fazer aqui um select, tá? Na nossa tabela tb log e veja que nós não temos nela nenhuma informação. E a gente vai fazer um simples insert na nossa tb estado, informando o valor de Minas Gerais. Executamos. Ele deu aqui a informação, ó, uma linha inserida com sucesso. A gente vai executar um from na nossa tabela estados para ver se Minas Gerais realmente está lá. Minas Gerais está lá, tá? Engraçado que a gente só tem ela. Eu acho que eu limpei essa tabela. Então pronto. Tá aqui, ó. A gente só tem desculpa pela tosse. A gente só tem Minas Gerais. E aqui agora a gente vai dar um select na nossa tabela tblog e ver se ele gravou essas mesmas informações lá. Opa, eu marquei e desmarquei aqui, ó, select. Executamos o select, tá aqui, ó. No nosso id1, tá? Ele colocou automaticamente pelo next val. Na tabela tb estado, ele incluiu MG e Minas Gerais e foi do tipo insert. Então vamos fazer um agora aqui para um update. Então vamos lá. A gente vai criar aqui novamente tb estado, aí update, certo? E aqui agora a gente vai precisar especificar
o campo. Então vamos lá. Depois que atualizar o campo UF nome na tabela TB estados, você vai executar for each row para cada linha. Update aqui, ó. Update off, faltou o off, tá? A gente vai criar uma trigger com o nome tr estado update. Eu vou colocar aqui inclusive o nome do campo, uf nome. Depois que ele atualizar o campo uf nome na tabela tb estados, para cada atualização, para cada linha, para cada execução, ele vai executar isso daqui. Então vamos lá, a gente vai continuar inserindo aqui um próximo valor válido na nossa sequência. Aqui a gente vai colocar o nome da tabela que a gente está alterando. E aqui na opção campo, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar aqui o nome do campo, uf nome, tá? Uf nome. E agora a gente vai especificar algumas coisas. Valor anterior. Valor anterior vai ser, a gente vai concatenar aqui com dois pontos out, tá? Que é antigo, ponto uf nome, certo? A gente vai concatenar novamente aqui com string, vamos dar um ponto e novo valor. A gente concatena aqui novamente, deixa eu colocar para uma nova linha. A gente concatena aqui agora com o valor novo, ou seja, dois pontos new ponto uf nome, certo? Então, e aqui, ó, no lugar de insert vai ser do tipo update. Então a gente vai preencher o id, a gente vai preencher a tabela, aqui a gente está preenchendo o campo e aqui o tipo, certo? Selecionamos a nossa trigger até aqui, selecionamos aqui a nossa trigger, compilamos, encontrado símbolo, tá, deixa eu compilar de novo. Compilei, pronto, trigger compilado. E agora a gente vai fazer um update na nossa tabela TB estados. Então vamos lá, update TB estados, set uf nome igual a mineiro, onde o uf sigla foi igual a Minas Gerais. Então a gente está alterando aqui o campo uf nome para mineiro quando a sigla for mg. Vamos dar um select na tb log, só temos lá o nosso insert que adicionamos anteriormente. E agora vamos executar aqui o update. Ele deu um erro, deixa eu ver aqui, valor muito grande para a coluna, ó, um erro aqui, ó. O máximo da nossa coluna é tamanho 50, tá? Se a gente abrir aqui a nossa TB log, a gente criou o campo aqui com tamanho 50. Só que o texto que a gente está inserindo é tamanho 59. Então o que é que a gente precisa fazer aqui? Alter table, o nome da tabela, TB estados, rename, se eu não me engano, não sei se é rename, mas vamos tentar. Rename campo para campo tipo varchar 100. Tá errado isso aqui. Espera aí que a cabeça agora falhou. Nossa, falhou de verdade. Não é rename, é modify. Modify. A gente só precisa agora informar aqui o campo e o novo tipo dele. Pronto. Executamos. Modify campo identificador campo inválido. Modify log tb log. Executamos, tabela tb log alterada. Vamos executar aqui novamente o update. Executamos uma linha atualizada. Vamos executar aqui um select no tb estados. Nós temos aqui mineiro. E no tb log nós temos aqui, ó, a tabela tb estados
foi o que a gente inseriu aqui, tá? O fnome, a gente tá aqui, ó, o nome do campo que a gente alterou, o fnome. O valor anterior era Minas Gerais e o novo valor agora é Mineiro. E foi uma atualização do tipo, foi uma exceção do tipo update. Então se a gente vier aqui e voltar de Mineiro para Minas Gerais, aqui de Mineiro para Minas Gerais, opa, não é insert, é o update. Cadê o update? Eu apaguei o update. Minas Gerais. Ele deu um erro aqui porque ele tá dizendo, cadê? Trigger errado, tá? Update. Executamos uma linha atualizada. Executamos aqui o tblog e agora tá aqui. Valor anterior Mineiro, novo valor Minas Gerais. Então o que é uma trigger? Uma trigger, ela vai executar um comando ao você inserir dados ou executar updates em determinadas tabelas, em determinados campos. Ela pode inserir esses dados, executar essa carry, ela pode executar essa carry depois ou antes da execução. O que é o antes? Vamos lá. O antes seria tipo assim: quando eu faço um insert, eu tenho aqui o antes do insert e eu tenho aqui o depois do insert, tá? A gente aqui também tem uma coisinha no banco de dados chamada commit e rollback. O que é o commit? O commit ele vai validar um comando que você está inserindo e o rollback ele vai anular a execução daquele comando. Então imagina que você está tentando tirar um dinheiro, você está trabalhando com conta bancária, você está querendo tirar um dinheiro da conta A, tá? E colocar lá para conta, tirar um dinheiro da conta A, tirar um valor da conta A e colocar lá para conta B. Imagina que tu vai executar um update na tua conta A, tá? E tu vai retirar de lá esse valor. Vamos dizer que você retirou R$100. Você vai retirar lá, ó, set saldo igual a saldo menos 100, certo? Where id conta 1. Pronto. Na conta 1, lá na minha tabela contas, na conta 1 você está retirando o valor de R$100 dessa conta. E você vai ter uma outra carry aqui que você vai atualizar a conta 2, incluindo esses R$100. Imagina que aqui no meio do caminho deu um problema e você não conseguiu executar isso aqui. Porém, você executou isso daqui. O que é que o commit e o rollback vai fazer? O rollback você pode utilizar ele lá na exceção, tá? Então, quando você coloca aqui todos os comandos que você quer e no final você coloca o commit, você está dizendo que se ele chegar aqui é porque tudo aqui foi executado com sucesso. Então pode confirmar a execução. É tipo um prepare. Ele executa primeiro na memória e depois de fato você valida aquilo dali para ele fazer. Se houver algum erro aqui, você pode executar um rollback, tá? Que ele executou isso daqui, deu erro aqui. Quando você faz um rollback, ele desfaz o que ele fez no primeiro comando. Então, basicamente, commit e rollback é dessa forma aí que eles funcionam. Então, pessoal, eu talvez tenha ficado um pouquinho confuso aqui a questão da trigger, mas basicamente ela serve para isso. Ela serve para executar comandos antes ou depois que você adiciona ou inclui alguma informação em alguma tabela, por aí vai. E também pode servir para delete, tá? Quando você inserir algum dado, deletar algum dado, vamos criar um aqui. Vamos criar aqui. Depois que fizer um delete na tabela TB Estados, eu quero que ele guarde lá dados removidos. Eu quero que ele guarde lá na minha tabela os dados que foram removidos. Então ele vai guardar aqui o old, o fnome e o old, o fid, tá? ID não, né? O fsigla. Pronto, ele vai guardar pra gente essa informação lá quando a gente fizer um delete. Deixa eu ver se tá tudo certinho. Vamos
compilar essa trigger. Compilada. Deixa eu fazer um select lá na minha tabela estados. O ID Minas Gerais, né? Então a gente vai excluir ela. Delete from TB estados where o F sigla foi igual a Minas Gerais. Então aqui a gente vai excluir Minas Gerais, ó, uma linha excluída. Quando a gente fizer um select na nossa tabela log, ele vai estar aqui. Na tabela estados, dados removidos, MG Minas Gerais, o tipo foi delete, o que a gente colocou aqui. Então basicamente o old, esse atalho aqui old, ele vai ter para o delete, ele vai ter para o update. O novo new, ele vai ter para o update e vai ter para o insert, tá? Aqui no insert ele não tem old. Por quê? Porque quando você está inserindo não tem valor anterior. E aqui no delete ele não tem new, porque quando você está removendo você não tem novo valor, você tem antigo valor. E aqui no update você tem tanto o valor anterior, o antigo valor, quanto o novo valor. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro aí, espero ter ajudado vocês e até a próxima. Fui!